mercado. Olha, tem uma pergunta aqui que vamos voltar um pouco atrás, que é a segurança, que é o que você acha, se você acha útil para os motoristas e clientes a obrigatoriedade de uma câmera dentro do veículo. Eu sei que a gente pode filmar dentro de casa e ir para a rua, não. O veículo não é a continuação do seu bem patrimonial particular? Você não poderia pôr uma câmera lá dentro? Estamos a aguardar um parecer, e eu também já o fiz a nível pessoal, junto de uma empresa de instalação de câmaras. O parecer ainda não foi favorável. Porque eu também digo assim, é o meu local de trabalho, Sim. eu estou a prestar um serviço. O banco não tem câmeras lá dentro? O banco não, eu Centro tenho uma comercial? câmara a focar-me. Isto era a nossa melhor segurança, que a Lei 45 de 2018 viesse a aprovar A câmera. a instalação da câmara no transporte privado de passageiros. É bom para os dois. Era bom para os dois. A segurança reverte a favor do passageiro e a favor do motorista. E quem seria o moderador dessa câmera? Porque se o motorista fez algo errado, teoricamente ele apaga. Não estava a filmar aquele dia. Se foi o passageiro, ele tem acesso ao carro, ele leva aquilo também. Não. Tinha que ter um moderador. Não há moderador, há legislação. E por acaso há outros ramos. Sim. Nós somos obrigados a andar a trabalhar sempre com Wi-Fi. Sim. Ponto. As câmaras, todas elas hoje em dia trabalham com Wi-Fi. Todas são IP. IP. Sim. Ponto. Automaticamente era obrigatório ter as gravações durante 30 dias, como há em outros comércios. Sim. Que a empresa era obrigatória ter um disco rígido com capacidade para ter, independentemente de ter 10, 20, 30, o disco rígido tinha que estar atualizado para os 30 dias. Aí está a segurança, que só depois uma entidade fiscalizadora, no caso do PSP, da GNR, uma ordem de tribunal como há, depois na lei, Pode pedir as imagens. podia pedir as imagens no caso de haver alguma questão a confirmar. Esta era a nossa maior segurança. Esta é a segurança que nós todos pedimos, e a associação também já o pediu, eu em nome próprio também já o pedi, ainda não obtive resposta, mas está a sair para breve, certamente, a resposta realmente se poder instalar assim ou não. Ou então, terá que ser com a alteração da lei. E com a alteração da lei, assim espero que todos contribuam para essa alteração, para a aprovação das câmaras nos veículos de transporte de passageiros, neste caso privado de passageiros, Sim. que é o TVDE, quando continua a dizer isto não é transporte. Era bom que fosse transporte público, porque assim o Estado já nos Tomava podia conta, ajudar e podia nos ajudar nos prejuízos. E assim o Estado não nos ajuda nos prejuízos, só nos coloca obrigações. Mas essa seria uma obrigação de segurança. Prevenia tanto o utilizador e o passageiro, Sim. como prevenia também o motorista, e a empresa era responsável pelas filmagens. A empresa de TVDE, Sim. todos nós. O operador seria o responsável. É, exatamente, o operador. É uma ideia ainda muito crua, porque ainda nem aprovada foi, teoricamente. Não mas está é uma aprovada. contra-ordenação se eu colocar uma câmera? É isto, para já, foi o pedido que eu fiz a nível pessoal e a instituição também já o fez. Sim. Fizemos em duas vertentes, em duas empresas separadas. Sim. Ainda não obtivemos a resposta. Ainda não se sabe também Ainda- se é. Né? Porque verbalmente já me disseram que não. Verbalmente. Mas eu pedi para escrutinar a lei de outra forma, Sim. porque às vezes depende de como é que você faz a pergunta. A lei depende muito de como é colocada a questão. Como é colocada a questão, quem é que a está a interpretar e quem é que tem as capacidades de interpretação e depois justificar essa interpretação junto Sim. de quem de direito. Eu sei que se eu pegar a imagem por acaso e meter no YouTube, não é o caso. Daí eu estou mostrando alguém. Mas se eu pegar aquela imagem guardada e ela for usada, não para atacar, mas se ela for usada para me defender, um cliente entra no meu carro e vai lá e diz que eu fiz um ato de racismo, de homofobia ou qualquer coisa. Eu tenho aquela imagem, então seria interessante eu poder usá-la para me defender. Exatamente. E você vê aí casos dramáticos que aconteçam. Por exemplo, nas bombas de gasolina. Não está a gravar tudo? Às vezes que não... O problema não interferiu na bomba, mas as gravações vão servir como prova que houve pessoas que passaram ali na bomba. Sim. Certo? Porquê que o TVDE também não devia estar autorizado a ter a câmara? Porque é de utilidade pública. Qualquer passageiro pode lá entrar. Nós não podemos proibir o passageiro de entrar. E ao proibir, nós podemos, porque o veículo é nosso. Legalmente, É propriedade privada, né? é propriedade privada. Mas de verdade somos penalizados depois por quem? Pela plataforma. Se faz uma queixa, bloqueia-nos. A nossa vida está nas mãos da plataforma. Olha, tem um usuário aqui chamado Israel Júnior. Ele mandou assim: boa noite. Eu já perguntei
e a Bolt me disse que posso instalar e usar para a minha semana, quando ele estiver rodando. A Bolt respondeu a ele que ele pode instalar. Ele pode instalar, mas depois, como você perguntou e muito bem, Depois pode ser usado? Quem é que é o responsável das gravações? Sim. No caso é ele, vai É ele como motorista, ele como motorista ou ele como operador, como parceiro? Quem é que é o responsável? É que depois, se tiver o passageiro a reclamar com ele e ir aos direitos da privacidade, a lei não é clara e ele pode levar a um processo. Mas se a Bolt lhe disse, é da responsabilidade da Bolt. Sim. Vamos aceitar que se eu puder cá vir realmente dar a cara e expor a situação dele e ter uma prova que a Bolt realmente autorizou, que nos faça chegar a todos, que aí é da responsabilidade da Bolt ter dado esse parecer. E bem, se calhar ela respondeu como a gente está a responder, sem nenhum vínculo. Pois, a questão é da sua responsabilidade, pode utilizar, é da sua responsabilidade, o carro é seu, se eu faço aquilo que entender. Porque há sempre esta questão que é como é que foi feita a pergunta e como é que veio a resposta. Eu não vou mentir. Eu não quero colocar em questão a resposta nem... Sim. Mas que ele tem algo que a Bolt... Se tem algo que realmente que venha mostrar, aqui em si também... Pois é, esse é o problema. Ela disse só sim ou ela disse eu me responsabilizo, filme? Pois, exatamente. Ou existe este decreto-lei que aprova e que o autoriza a você poder fazer as gravações. Olha, qual é o decreto-lei? Ela mencionou o decreto-lei? A Bolt? Não, eu só disse que ele perguntou e ela respondeu. Pronto, mas era importante até ele perguntar qual é o baseado na lei do artigo X ou Y, para nós todos estarmos seguros, senão daqui a um bocadinho estamos todos a levar processos. Já temos processos em cima de processos. Você quer se defender de algo, você está dando mais punição. Armas para punição para si próprio. Exato. Eu não vou mentir, eu tenho uma aplicação no telemóvel, um telemóvel que fica exatamente no centro. Certo. E se a corrida começa estranha ou eu percebo algo estranho, ele grava sem ativar a tela, e eu gravo mesmo, mas aí é para mim, porque eu percebi que o negócio ali está estranho. Mas isso é um risco seu. Esse é um risco meu. E o cliente certamente não sabe que está a ser gravado. Não sabe, porque se ele souber... É uma segurança sua. Exato, porque se ele souber, ele não vai fazer. Pronto. E nem tem decreto em lei que eu posso avisar. Eu tinha vontade de avisar. Eu também. Eu prefiro que ele não faça do que eu filme. Então, se eu pudesse pular assim, olha, você está... Como temos o autocolante de não fumadores? Exato. Autoria do decreto-lei, por acaso tenho outro comércio que agora não me veio em memória do decreto-lei, que nós temos de ter no comércio, e há vários comércios que têm lá a placa a dizer que está a ser filmado. O restaurante está a ser filmado, tem lá a placa. Porque é que se eu entro num TVDE não posso ser filmado? Exato. Estou a esconder alguma coisa? Simplesmente lá não se faz nada do que ser só transportado. E eu, graças a Deus, nunca tive que filmar por conta de agressão. É 100% das vezes cigarro. Amigo, não pode filmar. Tá aqui, ó. Não pode fumar, tá aqui a lei. Mão, toca. Não, então eu vou parar. Se você parar, eu vou reclamar e eles vão te bloquear. Então, garrafas d'água, com álcool, cerveja e vinho. Não, eu não entro no carro. Pois. Depois, senão eu não devo. Sabe o que vai acontecer? Se você já está com uma pontuação, porque as viagens não eram rentáveis, você já rejeitou algumas viagens. Está num limite do bloqueio. Sim. Acontece-lhe uma situação ou duas dessas num dia, 2 ou 3 reportes, você vai ficar bloqueado. Então, o seu trabalho, o motorista, é aquilo que eu costumo dizer. O motorista, qual foi o investimento do motorista? Só motorista? Sim. 300 sem levar em consideração o slot, que hoje é uma prática. Pronto. O curso, isso é outra questão. É 350 euros, arredondando. Ali arredondando. 350, 370. Conclusão. Ele se ficar bloqueado, o que é que ele tem a perder? O trabalho. Pode ir à procura do trabalho. E se ele tiver contrato? Agora, se tiver contrato, que é aquilo que a lei caminha de dinheiro de trabalho, realmente tem ali os 12 pontos e ainda deixa ali algumas aberturas. Como é que se eu tiver um motorista bloqueado... É justa causa? Não é? É justa causa de quem? Por isso é que o Estado também ainda não aprovou isso na totalidade, porque ainda agora vimos alguém representante do Estado a falar que até vão buscar já imigrantes para virem trabalhar para o próprio Estado. Está muito lucrativo. A nossa ministra. Foi divulgada a balança comercial de Portugal, tanto que foi faturado, mas não distribui, não adianta. E o que é que acontece aqui? Muitas das vezes a responsabilidade que existe sobre aquele trabalhador acarreta unicamente para o parceiro.
Tanto que as plataformas já estão a pedir, as declarações de não dívida à Segurança Social. Já estão, e certamente o irão fazer, a declaração de não dívida às finanças. Sim. Como empresa. Mas ainda estão-se a esquecer de uma coisa. Mas eu creio que o vão fazer também. Que é a declaração de não dívida do motorista. E a declaração de não dívida às finanças do motorista. Porque muito motorista também, e muito bem, que muitas das vezes vêm para cá, muitos ainda bem subsidiados, Sim. e depois ainda vêm receber apoios e que nós não sabemos se eles estão a fazer os descontos devidos ou não. Porque mesmo um recibo verde, o motorista é obrigatório a fazer descontos. Sim. Sobre o recibo verde. De 3 em 3 meses tem Sobre a prestação de serviços, ele também tem os impostos dele a pagar. Tem Segurança Social em cima do A Segurança Social e o IRC. Mas esquece o IRC, Sim. que é singular. E a empresa tem a responsabilidade dela também do IRS e Pois é, eu como Segurança motorista, porque eu passo recibo verde também. Sim. Eu como motorista, é de 3 em 3 meses os 6%. E você não paga a Segurança Social? Também. Se eu não pagar, eu tomo uma coima gigantesca. Mas assim ainda não lhe estão a pedir como motorista, as aplicações não lhe estão a pedir, mas já estão a pedir às empresas. Sim, o que eu acho complicado, agora eu vou expor o meu ponto de vista. Passei um tempo ruim meu na vida, me enchi de dívida, e agora eu vou trabalhar para pagar essas dívidas. Melhorei. Se partimos do ponto que não vou conseguir emprego porque eu devo, como que eu vou conseguir pagar o que eu devo? É isso. Né? O grande problema é esse de cobrar do motorista, eu acho. Porque se você parar de dar ele trabalho porque ele deve, como que ele vai pagar o que deve? Essa é a sensibilidade que o governo está a ter, certamente, creio eu, quem pensa. Porque se colocar muitas exigências, vai trazer mais problemas sociais. Sim. A Segurança Social é negociável. Sim, ela ainda dá fraciona. para fazer. Agora, as finanças não brincam. Verdade. Não é? É aquilo e acabou. É que tu, para negociar que as finanças, esteja um problema das finanças, vai ser muito complicado. Agora, isto é uma forma de limpar. Mas é uma forma de limpar o mercado, de limpar realmente algumas ilegalidades, sim senhora, mas depois, estas pessoas são o quê? Mandadas para fora do país? Não vão. Vão para a rua? Vão dar a dormir no chão? E eu acho que de novo entra a parte do Onde governo. é que vamos? Quando estão no TVDE, deixa ela lá. Porque se a gente tirar do TVDE, vai para a rua. Pronto. Aqui a questão é, depois, socialmente, quem está a gerir isto, é claro que tem que haver mais regras, tem que existir mais exigências. Sim, tem que existir. Agora, se vamos dramatizar e vamos implementar regras muito, muito rígidas e muito claras a nível do motorista, essa pessoa deixa de trabalhar, está cheio de problemas, o que é que ele vai fazer? Pois é, essas leis... E certamente quem manda em nós também deve ter esse pensamento, digo eu. Tem, porque se ele simplesmente prejudicar demais o motorista, encher ele de regras, encher de condições... Ele tem que cumprir as obrigações que a nossa lei obriga, que é descontos para a Segurança Social, para as finanças, tem que ter. Agora... ele tem que estar em dia. Ele tem que estar em dia. Isso é incontestável. Sim. Isso é agora, o que fazer se ele não estiver em dia é o grande problema. O que fazer se ele não estiver em dia, terá que ir resolver o problema de outra maneira, não trabalhar no TVDE. Não é? Agora, vamos aproveitar um gancho aqui, que também é do Bruno, por acaso. A gente está falando de leis. E o Bruno quer saber o seguinte, o que você mudaria na Lei 45/2018? O que deu certo, o que não deu? O que você pensa também do controle de horas de condução, visto que não há rentabilidade, se trabalhar 8 horas, ninguém ganha nada. Pois não. Pois é. Então, nessa lei da 45/2018, o que você mudaria se pudesse incluir, por exemplo, esse controle de horas ou não incluiria o controle de horas? O controle de horas está implementado. A lei está implementada. Sim, mas não está homologado. Quem faz esse controle? Aí voltamos novamente a eu não posso substituir o governo. Exato. Está travado lá, né? Eu não posso substituir. A minha opinião é que as pessoas devem ter uma liberdade de trabalho, de contratual. Ainda hoje, transportei um jovem com 22 anos de idade que já fez 8 horas numa grande superfície e que ia fazer mais 4 para outra. Ele foi hoje trabalhar, desde que saiu de casa,
até terminar 14 horas. E tem 22 anos de idade. E pelo jeito a contar ainda, ele não parou Não. ainda. Ele há de receber ao final do mês, há de receber. Ele saiu de um e foi para o outro. O que é isto, controle do horário? O controle do horário, para mim, deve ser exigido por uma questão de segurança. Sim. Não por uma questão de rentabilidade, porque muitas das vezes a rentabilidade em si nós não conseguimos controlar. O que é que eu vou oferecer diferente? O que é que uma plataforma pode oferecer diferente da outra? Se o nosso carro é o mesmo. Nesse momento, no caso, seria tarifas justas. Do que nós pensamos ser Tarifa, justo, e para outras pessoas... Nós achamos que devia ser justo, por isso é que nós apelamos que haja a união do setor, uma comunhão, e que haja realmente uma entidade que regule. Nós temos a Antral, que regula o outro setor. Sim. Que regula. A Antral é a regula de táxi. Sim, a de táxi. Eu não gosto muito de falar depois nos outros, mas você fala aquilo que entender, porque eu não tenho nada contra nenhum setor, estou aqui para defender, irei sempre fazê-lo dentro das minhas possibilidades, das minhas capacidades, que às vezes não são possibilidades também, defender o setor da VDE, porque acredito neste setor, acredito piamente que deve ser dos serviços mais seguros, onde as pessoas têm uma disponibilidade imediata. O que eu penso, eu penso que ainda é algo que pode dar certo, mas teve um momento na história que nós nos perdemos. Houve um momento na história que se desconectou o que era o transporte por aplicativo pelo que é hoje. Eu não sei que momento na história isso pode ter acontecido e se volta atrás, mas hoje nós temos um romantismo de pensar, olha, lá atrás dava certo, lá atrás todo mundo ganhava dinheiro, mas hoje não, mas será que não é possível isso? É possível quando nós limitarmos o lucro às plataformas. Quando nós, operadores e motoristas, tivermos a capacidade, junto do Governo, limitar o lucro das plataformas, é possível voltar a ter esse equilíbrio. Nós não podemos esquecer também que estas dinâmicas foram de um projeto que alguém investiu nele. E certamente investiram milhões. Não é? E acredito que no início, quando veio o TVDE para Portugal, o TVDE veio e teve que ser implementado e teve que ser também publicitado e fazer um marketing e fazer acreditar ao público que aquilo iria ser um transporte de segurança. Tanto que houve uma polémica muito grande com outro setor, não é? Que depois criou a Lei 45 de 2018. Que até aí de verdade era uma empresa, era uma plataforma, era um motorista e a lei da procura e da oferta, a procura começava a ser superior à oferta. Inverteu-se esta situação. O cliente passou a ser mais exigente, aumentou o cliente, a rentabilidade das plataformas não querem baixar. Outra questão que eu acho que o Governo deve de intervir é baixar a comissão máxima das plataformas. 25% neste momento é incompreensível, até 20%. A rentabilidade do investimento das plataformas já reverteram o investimento. Pois é, para quem está só ouvindo e não conhece o setor, hoje a Uber fica com 24,9% e a Bolt 20%. Né? Certo. Então... E noutros escalões também, que são mais económicos, depois fazem aqui uns jogos porcentagens dos 19%, depois baixa ali para os 19%, 17%, 19%. Também cobra menos. Cobra menos, depois a rentabilidade também é menos para nós, acaba por... Não cobra tanto comissão, mas nós também acabamos por ter mais prejuízo, porque acabamos por fazer a viagem a um custo mais reduzido, temos mais volume de faturação, mas não temos, a nível de lucro não temos tanto, a de percentagem, não é? Ou seja, é só para não te deixar parado, senão você vai se pensar, senão você vai pensar muita coisa. Senão você vai pensar muita coisa, vai se ocupar com outras coisas. Vai achar saídas que ela não quer, então vai trabalhar. E entretanto trabalha porque tu precisas e vais ter que trabalhar, ou o custo que nós te oferecemos é aquilo que há, é a lei da oferta e da procura. É assim que eles pensam. Agora que o nosso Estado devia de regular, com esta nova lei, regular essa percentagem muito mais, outras coisas, deve regular. Por exemplo, eu acho que para mim neste momento, qualquer aplicação que neste momento já esteja implementada, porque agora a parte mais problemática de qualquer empresa na sua evolução é fazer acreditar o consumidor no crédito da marca e fazê-lo consumir. Neste momento, o TVD é uma marca, pois as aplicações
são os derivados dessa marca, cá em Portugal, não é? Sim. Estou a falar cá em Portugal, porque o único país que tem uma lei na Comunidade terceiro. Europeia de TVDE é Portugal, não é? Sim. Específica com O resto com este ainda regulamento. roda com o seu próprio veículo, Com teoricamente. roda, sim. Tem legislação, mas legislação diferente. Sim. Tem legislação, mas diferente. Aqui é o único lugar que tem o triângulo. Eu tenho o triângulo. Fora isso é o direto, dono do carro e plataforma. Carro, plataforma. E aí já existe limitação. Nós temos aqui em Espanha já há limitações de licenças. Pois é. As próprias plataformas. Tem uma pergunta aqui Tem que eu vou lhe limitação. fazer, que é do Miguel Cardoso. Ele gostaria de saber a sua opinião, né, em fixação de contingente. Se é aquilo que a gente falou antes lá, que você até me explicou da Antral, dos táxis, que eu tinha lhe perguntado. Sim. Acha que pode ser uma saída, para quem não entende muito fixação de contingente, que eu quero dizer é limitar a quantidade, como o táxi, imagino eu, que é baseado no crescimento da cidade, ou tem táxi à vontade o quanto que quiser. Não, eles têm o regulamento e o próprio Antral e é que depois lhe dá o parecer da emissão de licenças. Sim. Creio eu, e se estiver enganado, alguém que venha a retificar aquilo que eu estou a dizer. A contingência no TVDE traz-nos aqui um problema que já foi pensado dentro de um grupo de trabalho e dentro da própria associação também, no passado, agora futuro é como eu digo, posso falar até há 2 meses atrás, é que como definir essa contingência? Você vai ficar dentro? Você vai ficar fora? Vai ficar só quem tem 5 carros? Ou Qual é o parceiro, o operador que vai ficar? Se a contingência nunca foi mirada no motorista. Não, porque a contingência no motorista é uma coisa que não deve de existir. Sim, porque Por quê? daí você está limitando Você a está a população. está a limitar a população, está a limitar o direito ao trabalho. Sim, a contingência então vai ser mirar o operador e quantos Na carros, minha por visão, exemplo? na minha visão, atenção, Sim, não quer dizer, eu estou a falar por mim. sim. Na minha visão, a contingência para existir não era no motorista, é no veículo, na quantidade de veículos a operar. Sim. Se quiser, por exemplo, a população de Portugal inteira fazer o curso, faça. Agora, se vai conseguir trabalhar, se vai ter Sim. carro, que é diferente. Né? Isso É como acontece para posso tirar um médico. curso de tudo. hotelaria e não trabalhar em hotelaria. Sim. Posso trabalhar só quando me convém ou quando acho que é rentável. Depois, quantos jovens que tiram a formação e não trabalham na área que se formaram? É verdade. Quantos jovens em Portugal? E que aqueles que têm algumas capacidades acima da média Consegue o trabalho. refugiam-se e vão para fora porque têm o tipo de rentabilidade que não tem cá em Portugal. Não é? Nós estamos a sofrer com esta imigração também porque muito jovem está a sair de cá. Não é? Então depois, para estes tipos de trabalhos, a mão de obra não precisa ser tão qualificada, com todo o respeito. É o que E nós há um falamos, basta ter facilitismo. carta. 3 anos de carta. Basta ter 3 anos de carta, mas cá ainda precisa ter 3 anos. Estes senhores e senhoras que vêm de outros países de fora, principalmente os indostânicos, Sim. que vêm de fora, eu não sei qual é o regulamento, se eles têm a carta há 6 meses, se têm há 1 ano, se têm há 3, se atiraram um dia antes, Sim. para vir para cá, para depois trocarem cá, passado 5 dias tem um curso, o curso TVDE, porque então foi mais um problema. Pois é. A questão dos cursos online foi mais um problema. O que eu vejo, por exemplo, eu sou um imigrante, lógico, eu sou brasileiro e todo mundo percebe. Mas eu sou um brasileiro que nós crescemos num país colonizado por Portugal. Até um momento da história éramos um só, Certo. e depois que viramos 2, ainda se troca muita informação, que praticamente as leis são muito parecidas. Inclusive no trânsito, essas coisas, temos leis muito parecidas. Certo. Então, percebo que para a gente, se calhar a carta realmente dá para se aplicar, poderia ter um curso ali só para poder apresentar um trânsito, poderia. Mas quando você vem de uma cultura muito diferente, é realmente estranho, porque é daí que acontece isso que a gente falou no início da nossa conversa. É topar de frente numa avenida movimentada com o carro de frente, numa contramão. É porque não é por mal, eu não acho que o cara pegou o carro e falou assim, vou entrar na contramão. Não, ele certamente não fez aquilo conscientemente. Sim. Ele tem a consciência que está a fazer bem. Mas Para ele está tranquilo. Ele está a fazer qualquer coisa que para ele. Eu vejo, o que é que eu vejo? Eu vejo que são pessoas que vêm de um país com uma cultura e que certamente, eu vejo noutros mercados, eles conseguem estar com o comércio aberto sem um cliente 3 e 4 horas.
São pessoas que vêm de um país de sofrimento. São pessoas que têm uma cultura de sofrimento diferente já da Europa, diferente mesmo de nós, não é? Mesmo do Brasil, tem uma cultura diferente. Sim, muito diferente. Então vêm pessoas já, para eles, chegarem ao final do dia e verem 30 euros, é o mesmo que nós vemos 200. 200 não, 100, pronto. Sim. Um exemplo, ou 150. Não é? Para eles, se eles tiverem o dia todo a fazer pouco e virem 30 dias, é que eles estavam habituados a não fazer nada, não ganhar nada. Na conversão, então, principalmente, que é uma moeda muito desvalorizada, por exemplo, o real. O real não é isso certinho, mas é aproximadamente 5 vezes. 1 euro dá 5 reais. Claro. Então, na hora que você, por exemplo, faz 200 num dia, que você põe vezes 5, não é um ganho verdadeiro, é só para poder agilizar as contas. Assusta, né? Ele aqui é um ganho verdadeiro, mas depois desmultiplica-se, depois 5 vezes mais, e imagina então... Eu digo para o real, para outras... Por exemplo, o real, em relação, por exemplo, a nossos irmãos de Angola, já é muito melhor do que o Kwanza deles. Imagina em relação ao euro. É porque tudo depende de um ponto de vista. Quando a gente julga, a gente esquece que tem uma pessoa com um ponto de vista diferente. Né? Exatamente, e uma necessidade. É o ponto de vista e a necessidade da pessoa. A necessidade da pessoa, muitas das vezes, a própria necessidade da pessoa faz-lhe fazer coisas incompreensíveis socialmente. E então, dentro dessas dificuldades, o que é que eu apelo a todos? Apelo a todos, em primeiro lugar, terem um bocadinho de sensibilidade e de respeito pelo colega de trabalho. Mesmo, tanto no trânsito, que acho que muitas das vezes o próprio colega de trabalho é buzinado, é alertado indevidamente, e também pela rentabilidade do setor. Respeitarem-se todos, que isso seria o mais conveniente. Pois, vamos continuar aqui. A Silva disse que você disse, está aqui conosco, e ela disse, ela não perguntou, foi só um ponto de vista dela, devemos deixar de ter o hábito de nos comparar com os táxis. Os objetivos são diferentes, os conceitos são diferentes e etc. E é mesmo um ponto de vista. Né? E com toda a razão. O táxi é um tipo de serviço e é um serviço público. A rentabilidade e ajudas que depois tem inerentes a nível governamental é diferente. Nós somos empresas privadas de serviço público. É totalmente diferente, a rentabilidade tem que ser diferente, as plataformas têm que olhar para nós de maneira diferente, olhar para os nossos investimentos, olhar para o trabalhador, para a rentabilidade do trabalhador, e não pensarem só no lucro dos investidores. Porque há muito na gíria o que é a exploração. Para mim, a exploração tem muita vertente. Tem muita vertente. Eu vou só para fazer TVD é exploração. Vou pôr um ponto de vista meu. Você vai ao shopping no verão, ele abre de 8 à meia-noite. Se calhar o vendedor está lá o dia inteiro mesmo. Se você vai de dia, ele pode optar por fazer hora extra à noite. Pode optar por fazer hora extra. E por que no TVDR isso é um absurdo? Trabalha 10 horas, isso é uma escravidão. Sendo que o rapaz está lá na loja, no shopping, 12, 14 horas. Muda de uma loja para outra. Exato. Quem muda de uma loja para outra. Normalmente nunca está na mesma, porque não é conveniente mesmo para a entidade patronal. Mas muda. Sim, mas pode estar lá. Mas pode estar ali, muda e vai fazer mais 4 horas. Porque no TVDE é um absurdo. Mas o TVDE... É pelo cansaço do carro que está a conduzir? Exato. Aí eu preservo muito a saturação. As pessoas não têm uma noção do que é estar 10 horas dentro de um carro. O pessoal fala, trabalha sentado, tranquilo. Que se enganem. Quem vê para o TVDE, eu quando faço 10 horas, o meu corpo está saturado. E acredito que o meu corpo não é melhor do que os outros, nem pior. Quando estou motivado, há um dia e outro, que eu até o faço muito bem, e a gente até vai, depois ao terceiro dia, quarto dia, esqueçam isto. Ou há interregnos de horário, e faço 3 horas de manhã, depois paro, vou fazer outra coisa qualquer, depois volto a fazer mais 3 ou 4 horas, depois volto a parar, e tem que ser por esta sequência, porque diretamente 8 horas por dia, e 8 horas por dia, expliquem-me o que é que tem rentabilidade, é que eu não consigo ver também na rentabilidade as 8 horas por dia. Depois é o cansaço do motorista de 10 horas diretas que coloca em risco o próprio passageiro, e coloca em risco a vida dele próprio também. Pois é, isso é verdade. Chega uma hora, também temos de saber olhar por nós, olhar
que adianta nós trabalharmos muita hora para levar dinheiro para casa, para a sustentabilidade da família, se nós de um momento para o outro perdemos a nossa própria vida? Como é que fica a Aí família? leva zero. Como é que fica a família? É verdade. Temos que ter este bom senso do foco da rentabilidade e do dinheiro, todos, mas para isso a legislação também tem que vir ajudar, não é?